Boa noite, colegas. Me chamo Tarso Pietro Bortolini, sou vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Muito bom tê-los conosco hoje. Hoje a palestra Invista em uma rede de contatos profissionais na área farmacêutica abordará sobre aspectos que podem auxiliar o farmacêutico no investimento e na estruturação de uma rede de contatos profissionais e demonstração da relevância e impacto desse investimento. Alguns recados importantes para todos. Solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat para que apareça ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a apresentação será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito. Anotem suas perguntas. Abriremos para dúvidas após o pedido do palestrante. Para organizar as falas, quem tiver perguntas, se inscreva no chat para falar. Seguiremos a ordem de quem se manifestar. Representando aqui todos os diretores do CRF Rio Grande do Sul, agradeço a quem participa dessa atividade e a todos que estão prestigiando as atividades que estão sendo realizadas no mês de agosto. Muito obrigado também ao palestrante de hoje, farmacêutico, Dr. Alexandre Sartori. Um excelente evento para todos. A palavra é sua, doutor Alexandre. Obrigado, Tarso. Até eu me sinto, às vezes, um pouco desconfortável com esse doutor, né? Mas vamos para a parte mais, assim, informal, né? Dentro da profissão. Em nome, estou agradecendo, né? A você, Tarso, estendo o meu agradecimento aos demais diretores, né? E também aos colegas que estão atuando aí, tornam possível essa atividade, principalmente da SECOM, Chayane, obrigado, aí da equipe de apoio também, ok? Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema diferente, né, um tema que não conversamos ainda, né, e é bem como vai ser uma conversa, né, é uma palestra de sensibilização, então, portanto, nós não vamos aprofundar, né, muito em conceitos, né, e sobre estratégias, mas a intenção é dar caminhos, né, oferecer estratégias, né, caminhos para se alcançar ao tema proposto, que é investir numa rede de contatos profissionais. Então, é claro, né, que eu não tenho nenhum conflito de interesses quanto ao conteúdo que vai ser dado hoje, né, e como eu falei para vocês, se trata de uma palestra de sensibilização, né, para ver se motiva, né, os colegas a pensarem, refletirem um pouco, né, sobre o porquê, sobre como estruturar, para que estruturar uma rede de contatos, né, relacionado ao exercício da profissão farmacêutica, né, seja no âmbito público ou privado, civil, militar, enfim, não importa, né, a intenção é que seja uma palestra, de certa forma, motivacional para vocês, tá? Então vem a seguinte questão, né, para que investir numa rede de contatos profissionais na área farmacêutica? Esse para que indica uma finalidade, uma utilidade, né? Para que isso? Né? Então, se nós pensarmos um pouco, bom, seria para divulgar produtos, serviços, né? Seria para captar novos usuários, novos clientes, enfim, ter maior rapidez na resolução de não conformidades, né, do nosso trabalho, dentro da nossa instituição, empresa, enfim, localizar antigos parceiros, né, de trabalho, verificar a posição, né, da nossa empresa, do meu trabalho, dentro do segmento onde eu atuo, ou seja, para quê? Para que seria? Para que serviria isso? Né? Bom, no contexto da nossa profissão, é possível dizer que a construção de uma rede de contatos profissionais, ela decorre da sua, no caso, né, nossa percepção de oportunidade de melhoria, né, decorre nesse sentido. E essas oportunidades de melhoria podem significar várias coisas, né? Pode desde um produto inovador ou um novo segmento que eu desejo atuar,
ou então uma dúvida, né, que surge para mim, eu tenho que resolver, ou uma falha no processo interno, né, do meu trabalho, enfim, decorre dessa percepção. Então, nessa lógica, né, é desejável que esse investimento, né, numa rede profissional, ela proporcione uma relação duradoura e eticamente saudável com os diversos parceiros, né, players, que possuírem alguma interação com o seu trabalho, né, vocês aí que estão na linha de frente, assim como eu, né, tantos colegas aí, mas para benefício individual e coletivo em saúde. Por quê? Claro, somos profissionais da área da saúde, né? Então, não há como deixar de ser nesse sentido. Mas se nós aprofundarmos um pouquinho, né, esses itens que foram marcados aqui, né, é possível verificar que quando a gente fala sobre relação duradoura, tem a ver com uma atuação em rede, né, seja com profissionais atuando em rede, seja para se manter no mercado, né, então é uma relação duradoura para eu, pessoa física ou pessoa jurídica, me manter no mercado, isso é importante, tá? Por uma questão também de benefício mútuo, né? Se eu estou investindo numa rede de contatos profissionais, é importante que seja um investimento de troca, né? E não só num sentido, num sentimento de ganha-ganha, né? Então, isso é muito importante. Quando se fala em relação duradoura, também é para estreitar relacionamentos de trabalho, né? Estreitar relacionamentos de mercado, estreitar relacionamentos de serviços, né, que estão sendo oferecidos. Quando a gente fala eticamente saudável, é porque é necessário observar, né, as normas do Conselho Federal de Farmácia, né, as normas sanitárias, né, as normas fazendárias, né, quem atua no comércio, seja varejo ou atacado. Quando a gente fala em diversos atores, a gente inclui os consumidores, né, outros farmacêuticos, cuidadores, os tutores, né, a gente fala naqueles profissionais que atuam dentro da rede de atenção à saúde, a gente fala em vigilância sanitária, a gente fala em conselhos, né, instituição de ensino superior, tá? Quando a gente fala em alguma interação com o nosso trabalho, seja uma interação direta, né, no comércio, né, é o comércio de cliente, o comércio e consumidor, mas de uma forma indireta também, né, que é o fabricante com esse ponto comercial, tá? Pode ser também uma forma indireta, tipo, vocês recebem, né, uma consulta de um consumidor sobre um exame laboratorial, então diretamente seria o consumidor, indiretamente o laboratório e também indiretamente o prescritor daquele pedido de exame que gerou o resultado, né? Pode ser uma interação entre serviço público e pessoa física, ou serviço privado e pessoa física, ou privado com público, público com privado, enfim, não importa a interação, né? E quando a gente fala em benefício individual e coletivo em saúde, essa saúde é num contexto amplo, né? É saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, enfim, né? O que traga benefícios em saúde à pessoa, né? Porque vai ser resultado dessas nossas estratégias de formar essa rede. Mas se a gente pensar, refletir mais um pouquinho sobre isso, né? Virão conceitos que são muito utilizados assim no mercado, né? São muito utilizados na administração, nas ciências sociais, enfim, que é um trabalho como network, né? Networking ou benchmarking, o compliance, enfim, são conceitos utilizados, né? Que de certa forma se relacionam com o que nós conversarmos hoje, né? Então, como é uma palestra de sensibilização, a ideia não é aprofundar essas atividades, né, de compliance, a trabalhar numa forma em rede consorciada de profissionais, né, numa proposta assim de ter uma ajuda mútua, que nem networking, né, ou quem sabe fazer um trabalho de benchmarking, que seria
tu fazer uma avaliação no mercado de empresas referência, né, e ver o que elas têm de melhor e fazer uma comparação com o teu trabalho, né, e trazer isso que é de melhor para a tua proposta, a tua empresa, né, a tua proposta de trabalho. Enfim, nós não vamos aprofundar isso, mas fica a deixa para vocês buscarem conhecimento, né, realizarem cursos profissionais nessa área, cursos de qualificação nessa área. E aí vem outros conceitos importantes, né, que seria a gestão da qualidade, né, a gestão de processos, enfim, a parte de marketing, né, e merchandising, enfim, são conceitos importantes, né, de vocês se aprofundarem e que, repito, tem a ver com o que nós conversaremos hoje, tá? Bom, então, em nossa profissão, né, investir numa rede de contatos nos leva num exercício contínuo, permanente, né, de uso de todo aquele conjunto de saberes que a gente traz lá da academia, né, conhecimentos, habilidades e competências, mas também fora dela, né, conceitos utilizados na administração, conceitos utilizados na área do direito, na área do ensino, né, enfim, na área das ciências sociais, das ciências humanas, né, que nos vão ajudar a dar um caminho do saber fazer, né, na linha do tempo. Então, eu agrupei para vocês, resumidamente, alguns tópicos, né, que poderão ser úteis nessa construção, né. Então, inicialmente, né, para estruturar essa rede de contatos, eu preciso saber ou definir qual é a oportunidade de melhoria que eu vou precisar fazer uso dessa rede, ou vou precisar estruturar essa rede, né? Então, eu preciso saber em que investir, né? Então, seria uma informação técnica, né? Seria uma não conformidade nos meus processos de trabalho, ou seria uma necessidade de ter novas parcerias, né? Para essa minha atividade, ou seria algo relacionado, assim, com algum produto ou serviço inovador, né? Ou uma atualização, fazer um upgrade do que eu faço, né? do que eu realizo. Ou seria uma questão de qualificação de pessoas, né, qualificação de processos, enfim. Qual é a oportunidade de melhoria que eu preciso identificar, né, ou que eu identifico, para daí, então, dar um start e seguir na minha construção da rede? Então, coloquei alguns exemplos para vocês, né? Publicidade e busca de produtos ou serviços, né? Eu posso fazer publicidade num serviço farmacêutico, que eu realizo, né, na farmácia, seja pública ou privada. Eu posso fazer alguma publicidade em áreas relacionadas com farmácia clínica, né, dentro da instituição onde eu trabalho, né. Tá, mas publicidade dentro da instituição, sim. Publicidade tem várias formas, né, tem várias mídias, tem vários formatos, vários conteúdos possíveis, né. Eu posso fazer no segmento magistral, eu posso fazer no segmento das práticas integrativas, eu posso fazer essa divulgação na área da estética, na área laboratorial, enfim, né? Eu posso fazer, mas eu vou identificar a minha oportunidade de melhoria, né? Então, se a minha oportunidade de melhoria é fazer novas parcerias, bom, eu posso fazer uma publicidade dirigida para um determinado segmento, para, quem sabe, alinhar novas parcerias, né? A lógica é essa, tá? No caso, sim, de busca de produtos e serviços, né, é diferente, né? Eu posso fazer, lançar mão de uma pesquisa de mercado ou pesquisa dentro da minha rede de contatos profissionais para tornar uma resposta mais ágil ou tornar uma resposta mais duradoura em termos de relacionamento comercial, né? Para verificar a existência, a disponibilidade desse produto ou a oferta de um produto e serviço, né? Pensem sempre que é um caminho de duas mãos, certo? Outra questão importante é relacionada com a informação técnica, né? Como nós temos uma formação técnica e, assim, muito construída, né, na academia e após, né, a graduação, relacionada com medicamento, com insumos farmacêuticos, com fármacos, né? A gente tem que ter claro que a informação técnica é uma oportunidade, perdão, eu vou precisar pegar água, só um momento, com licença.
Aproveitem, gente, esse tempinho, vão lá no acesso restrito e se inscrevam no evento. Retornando. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, assim, como nós somos profissionais técnicos, né, e com uma formação bem específica e complexa, né, que relacionada com medicamento, insumos, né, insumos farmacêuticos, com fármacos, enfim, formação técnica é uma oportunidade de melhoria constante, independente de onde você atuar, né? E, claro, se nós detalharmos a nossa atuação, né, na área laboratorial, na área de fabricação, na área de outros produtos, a informação técnica vai acompanhar da mesma forma, né, só vai mudar o escopo. Então, imagine, né, se no trabalho de assistência farmacêutica chegar uma situação de um potencial problema relacionado ao medicamento, né, e aí é uma oportunidade de melhoria, é uma oportunidade para você buscar conhecimento, né, vai ter que recorrer à literatura, vai ter que recorrer a fabricante, vai ter que recorrer a um centro de informação de medicamentos, né, vai ter que recorrer a uma comissão de farmácia terapêutica dentro da instituição, enfim. Se eu tiver isso agregado numa rede de contatos profissionais, talvez a minha resposta seja mais rápida, mais consolidada, né? E eu tenha como atender a necessidade desse consumidor ou desse paciente de uma forma mais robusta e completa. Tá? E aí tem outros exemplos também que dá para abordar, dá para aprofundar, enfim, mas eu relacionei alguns deles aqui, tá? Dependendo do que eu defini como oportunidade, tá? Outro aspecto importante, assim, ó, é identificar a origem da demanda, tá? Ela pode ser externa, né? Ter uma origem passiva, né? Uma demanda espontânea, ser externa ao teu local de trabalho, ou ser uma demanda própria do teu trabalho, então uma demanda ativa. Isso é importante, né, estabelecer por causa dos fluxos de informação e dos fluxos de comunicação dentro da minha rede, tá? O que é importante, independentemente da origem, tem que ter claro que toda demanda deve receber um retorno, né? Sempre. Por mais simples que seja dentro da minha rede de contatos, tá? O feedback é fundamental, tá? Se a gente investe, né, nessa construção de ter uma relação duradoura, né, de ter um benefício mútuo entre as partes que estão dentro da minha rede, tá, a resposta, seja ela uma resposta, assim, que vai, como é que se diz, que vai contemplar os anseios né, da minha demanda ou não, às vezes não contempla, mas é a resposta que eu tenho, né, uma resposta indesejada é necessária ser dada também, né, não existe somente respostas felizes, não, existem respostas em que o grau de felicidade é bem menor, né, e talvez a receptividade não seja satisfatória, mas eu vou ter que, né, trabalhar com habilidades e competências na comunicação pessoal em como vou retornar a esse meu público, né? Então, eu tenho que ter claro em conhecer essa demanda espontânea, né, se é externa, ou essa demanda ativa, se for da empresa, porque aspectos importantes vão estar relacionados dentro da minha rede, para eu tanto perguntar ou realizar, né, a minha forma, né, de contato, como também receber resposta e demandar esta resposta, um caminho sempre de duas vias. Tá? Então, nesse sentido, é importante eu ter uma lista de contatos, mas com dados atualizados. Né? Eu tenho que manter atualizado isso, essa lista. É fundamental. Por quê? Porque eu tenho que conhecer meu público-alvo dentro da rede de contatos. Eu preciso, né? Ah, mas acontece que o consumidor é um consumidor episódico. Tá, tudo bem, mas eu tenho aqueles consumidores que não são. Tá? Mas eu tenho lá o usuário lá do meu serviço de assistência farmacêutica, lá que eu atendo na farmácia pública, aquele usuário ali,
ele vem aqui nesse ponto de dispensação, nessa farmácia, mas ele também vai em outras unidades de saúde. Não importa. Ele está dentro da rede de atenção, tem de uma forma, eu tenho dados, né, de atendimento nesse caso, eu tenho como até ver o perfil a qual perfil ele pertence, e quem sabe eu definir uma estratégia depois de fazer um contato com ele, mas dados eu tenho. Mas aquele que é episódico, que vai na farmácia comercial, eu desconheço, né? Eu não preciso dominar, né, a totalidade do meu público que vai até a farmácia comercial, mas quem sabe eu elejo alguns, né? Seja porque são polimedicados, ou seja porque pertencem a um determinado grupo etário que é do meu interesse, né, para fazer algum trabalho de assistência farmacêutica, de acompanhamento, de atenção, de cuidado farmacêutico mais aprofundado, né? Se for pensar na área laboratorial, não é diferente, né? Se for pensar na área de fabricação, na área de distribuição, na área de transporte, na área de prestação de serviços, não vai ser diferente, né? Eu preciso ter, se eu tiver alguém parceiro dentro da minha rede, eu tenho que ter dados desse ator, né? Então, eu preciso conhecer o locus dele, né? A referência física, o endereço, eu preciso saber onde ele existe. Por quê? Para estabelecer uma estratégia de visita, né? Para estabelecer uma estratégia de conhecimento das práticas dele naquele local, estreitar parcerias, né? Ver até se ele é um bom parceiro dentro da minha rede, né? Talvez possa ser um critério até de exclusão, eu conhecendo ele lá, né? E aí eu tenho que ter também uma referência digital, saber se ele tem site, se ele trabalha com redes sociais, né? E para quê? Para confrontar o que eu estou vendo, né, na minha referência física, mas também para receber atualizações, né, para eu me manter atualizado com esse ator, né, enfim, é necessário isso, né. Outras referências, né, de contatos também são úteis, né, principalmente assim quando você usa aplicativos ou redes sociais ou micro redes, enfim. Por quê? Manter-se na lembrança, né, é importante isso. Mas se eu for fazer visitação, eu também não estou me mantendo na lembrança? Sim, está, claro que está evidente. Da mesma forma, se você acessar sites, redes sociais, né, desses atores, você também está se mantendo na lembrança, né? Mas acontece que existem especificidades, né? Quando você vai até o endereço, né, onde funciona aquele teu parceiro, aquele paciente, onde mora aquele paciente, é o local onde você vai ter percepções da realidade daquele local. É diferente do que se você tiver um contato de telefone. Você não vai conhecer a realidade do local, né? Então, o escopo é outro. A soma desses dados todos é que vai auxiliar em você estabelecer o perfil desse seu ator dentro do segmento, dentro da rede de contatos, tá? Uma coisa importante também é o seguinte, ó, é fazer uma comparação entre o contato que você tem e a área de interesse e atuação que esse contato realiza, para ver se existe alguma compatibilidade com o teu modelo de negócio, seja público ou privado, né? Por que isso é importante? Porque, às vezes, numa rede de contatos, né, tu mantém um contato com uma pessoa importante, mas não relevante para o teu segmento, né? A importância, um exemplo, né? Eu tenho aqui nos meus contatos, né, faz parte da minha rede, o prefeito. Tá, mas o prefeito é importante, mas ele tem significado dentro da tua rede de contatos, pensando na prática? Essa questão é importante. Será que não é mais importante ter contato com o secretário municipal de saúde? Mas esse não está na minha rede de contatos. Então nós temos que rever conceitos. Certo? Então, essa análise crítica dentro da tua rede é importante. Mas então a minha rede não precisa ter muitos atores? Não, eu preciso ter uma rede de contatos profissionais naquele conceito inicial que eu apresentei para vocês, né? É desejável que tenha uma relação contínua, né? Que haja um desempenho
duradouro e ético, né, em prol da saúde individual e coletiva, entenderam? Então, uma rede de contatos, ela precisa satisfazer as necessidades do teu trabalho, mas sempre num caminho de duas vias. Então, se tu tiveres uma rede, né, quem sabe, de 50 contatos profissionais, é mais que suficiente. Mas talvez um outro colega necessite de 500, porque o segmento dele é outro, a forma de trabalho dele é outro, o pacote de serviços é outro, né? Cada caso com o seu caso, tá? Bom, outro aspecto também importante é o seguinte, ó, investir em comunicação pessoal, né, para estruturar essa rede, para manter essa rede de contatos. Então, como é que você apresenta oportunidade, né, para os seus atores dentro da rede ou para um ator que você deseja que faça parte da rede, né? Então, é importante investir em conectividade em mídias sociais, ou seja, divulgar matérias, né, divulgar conteúdos, até divulgar você mesmo, né, divulgar informações dentro de redes sociais, né, ou, via aplicativos ou não, utilizar as ferramentas que essas redes sociais disponibilizam, né, para divulgação, enfim. E às vezes até é possível utilizar algum aplicativo, alguma rede, como uma ferramenta de negócio, né? Realizar vendas, realizar compras, né? Oferecer serviços, oferecer informação útil, né, para a sociedade, enfim. Eu digo assim, negócio, mas não no aspecto somente comercial, né? Não, negócio enquanto atividade pública também, né? Não deixa de ser um negócio indireto, porque existe uma relação comercial, mas quem paga é a população como um todo através dos impostos, né? Então, ou alguma taxa específica, né? Enfim, então, ferramenta de negócio considerando o público e o privado, tá, pessoal? Então, essa conectividade, ela é importante e, para tanto, é necessário estudar. Existem técnicas para isso, né? Existem saberes específicos para isso. Outra questão também é usar técnicas de linguagem, né? As técnicas de linguagem, seja falada, escrita, em meio digital, em meio físico, né? Oral, importa. Não importa, tá? É necessário estudar, aprofundar as técnicas de linguagem. Isso vai ajudar na conectividade também, né? Vocês vejam, se vocês quiserem divulgar informações para um determinado segmento, tem que ser numa linguagem acessível, compreensível e uma linguagem que fique na mente, né? Não adianta só a pessoa ler, entender e amanhã já esqueceu. Não, tem que ser uma forma em que a pessoa mentaliza e fica com aquela informação dentro da rede, tá? Então é importante, né, que haja clareza, né, transparência e objetividade na mensagem que vocês desejam divulgar, né, nessa comunicação que vocês vão propor às pessoas, às empresas, né. Então, evitar frases longas, né, utilizar a ordem direta, né, sujeito, verbo, predicado, tá? Falar sem rodeios, né? Não vamos dar muita volta para dizer o que a gente quer. Não, fala o que tu queres, diz a mensagem. É isso que vale, é isso que conta, tá? Evitar vícios de linguagem, né? Muita gíria, gerundismo, né? Enfim, bairrismos pode usar, né? Às vezes tem um vocabulário próprio de uma determinada região, tá, isso é tranquilo, né? Vai facilitar a comunicação, né? Mas a repetitividade de gírias é desnecessário, né? Não tem porquê, né? Às vezes se torna até cansativo. É importante, então, como eu falei para vocês, que a mensagem seja compreendida pelo público, por quê? Porque ali vai estar o segredo de vender o peixe que vocês querem, né? Vender informação, vender aquela oportunidade para o teu público-alvo, né? É importante que a linguagem que vocês usarem evite, assim, aquela armadilha da negação, né? Não faça isso, não promova, não, use frases assertivas, afirmativas, frases propositivas, né? Isso ajuda muito na comunicação, isso dá uma boa impressão na mensagem que vocês querem passar, tá? E a questão também importante é assim, ó, é a imagem pessoal que vocês têm, né?
é um tipo de comunicação, né? A imagem digital de vocês, ou seja, o que vocês postam nas redes, né? O que vocês divulgam nas redes, né? Enfim, compartilham e tal, precisa ser compatível com o que vocês pregam dentro da sua rede de contatos, né? E precisa ser convincente, tá? Por que que isso é importante? Para evitar conflitos, né, de compreensões, para evitar conflitos na hora do público de vocês verem aquela mensagem. Não, mas para um pouquinho, né? Eu estou vendo aqui na rede essa mensagem aqui numa forma depreciativa, né? Numa forma que é diferente do que quando ele se comunica na rede de contatos, né? Tá estranho, né? Enfim, pode gerar um desconforto muito grande no público que está vendo aquele material e que faça parte na rede de contatos de vocês, né? Então, a gente tem que ter um cuidado, assim, na forma como fazemos uso, né, das redes, porque pode haver essa confusão. Qual seria a dica, né? Olha, nada impede que a gente tenha um perfil particular, né, dentro das redes sociais e um perfil profissional. Nada impede, né? Poucos fazem, mas nada impede em fazer, né? Seria uma dica, né? Então as pessoas começam a ver, olha aqui, ó, ele tem um perfil pessoal particular, ele posta coisas diferentes do que aquele perfil profissional que ele tem, né? E o perfil profissional segue a lógica da rede de contatos que eu faço parte com ele, entenderam? Então isso é importante, assim, dissociar quando a gente passa a ter uma importância, uma relevância dentro da rede de contatos, tá? Ou naquela perspectiva de vocês quererem que os atores ingressem dentro da rede de vocês. Eles vão começar a visualizar que existem diferenças, né? Desse perfil profissional e do perfil particular, tá? Mas, de novo, não é errado ter um perfil só, de forma alguma, né? Não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de compreensão de quem vai ler o conteúdo. É nessa ótica, tá, pessoal? Bem, importante também, né, no momento de construir as regras, de construir a rede, né, é nós termos conhecimento das regras, ou seja, saber até onde eu posso ir dentro da minha atividade, né, dentro da minha divulgação, dentro da minha busca de informação, da minha oferta de serviços, né, das minhas conversas com os atores dentro da rede. Então, eu tenho que conhecer a legislação profissional, sanitária, Código de Defesa do Consumidor, legislação fazendária, eu preciso conhecer, né? Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso conhecer as lógicas dessas legislações, tá? Eu preciso saber acessar a literatura especializada, eu preciso saber quais são as fontes confiáveis, como fazer uma leitura crítica, mínima que seja, mas eu preciso saber, né? Eu preciso ter uma boa convivência, né, com a concorrência, eu preciso, né? Eu preciso saber as regras dessa convivência, né? Como é que eu lido com essas diferenças para não gerar conflitos, né? E não gerar inimizades, né? Dentro da minha rede, tá? Ah, mas então, dentro da rede eu posso ter a concorrência? Mas evidente, evidente. Pensem que a concorrência, muitas vezes, é saudável porque nós aprendemos, né? Com práticas que deram certo lá e, quem sabe, eu posso utilizar na minha empresa também. Lembre-se do benchmarking, né? Eu faço uma comparação do que é de melhor em outras empresas, algumas concorrentes, para ver o que eu posso adequar e melhorar nos meus processos internos, tá? Então, não é errado ter a concorrência na minha rede de contatos, de forma alguma, né? Mas tem que se pensar num caminho de duas vias, assim como a concorrência pode usar você como referência, né, um contato, para também ter benefícios, né, certo? A questão do marketing pessoal também é importante, né, ou seja, como seria lembrado? Né? O que eu vou fazer para ser lembrado, né? Ora, autopromoção, natural,
né? É muito normal isso, né? Como profissional da saúde, a gente fazer uma autopromoção, né? Quem eu sou, o que que eu faço, onde atuo, isso é tranquilo, né? E para isso a gente precisa criar uma identidade visual, uma identidade comportamental, né? Uma identidade pessoal. Isso é necessário, faz parte, né? É muito importante. A imagem adequada, né, tem que ter uma imagem adequada para aquele segmento que você deseja atuar, né, ou convidar para a tua rede, e tu tem que ter uma imagem adequada não só para aquele público específico, né, mas dentro de toda a rede de contatos. Eles precisam te ver como a mesma pessoa, né, com o mesmo comportamento, com as mesmas atitudes, com a mesma identidade, né? Você não pode ter uma identidade para um grupo e outra identidade visual para o outro, não. O ser é um só, tá? Então tem que ter uma imagem apropriada, né? Um conteúdo compatível com o seu modelo de negócio, né? Um conteúdo que eu digo de marketing, né? De pessoa, de imagem, né? De ideias, tem que ser compatível, tá? Formas de apresentação também é importante você investir, então tem diferentes formas de se apresentar, né? O cartão de visitas físico é uma delas, né? Alguns podem achar um pouco retrô isso, né? Mas justamente esses aspectos que, né, vintage, muitas vezes fazem a diferença, tá? E cartões virtuais também são muito apropriados, muito comuns hoje em dia, né? E aí é importante pensar na arte a ser desenvolvida nessa forma de apresentação, né? A arte digital, a arte visual, né? Dessas apresentações. Mas sempre tenham cuidado, evitar excessos na autopromoção e na imagem, né? Porque o excesso pode gerar uma resposta negativa dentro da rede de vocês, né? E em vez de vocês se tornarem uma referência positiva, né? Vocês podem se tornar uma referência não adequada, tá? E aí vocês vão ser lembrados não pelos motivos que vocês querem, tá? O que seria esse excesso, né, na autopromoção? Quando você se apresenta pelo que você é, simples, pela posição atual, no momento, que você exerce hoje, né? Evite, por exemplo, um exemplo, tá? Bem simples, tá? E-mail, tá? Então, quem trabalha com e-mail, aí lá na assinatura do e-mail tem o currículo vitae da pessoa, né? Desnecessário, né? Se tu trabalha num modelo corporativo, né? Usa um espaço no site da tua empresa ou no teu negócio, né? Organiza a informação dentro desse site e coloca o currículo lá, né? Não tem por que botar também o teu currículo num cartão de visita, é desnecessário, não precisa, né? Coloque o que você é, se você é farmacêutico, farmacêutico, inscrito no conselho de farmácia, então, farmacêutico, CRFRS, número tal. Se tiver uma especialização, informa qual é a especialização. Ah, se tiver mais de uma, mas aí você já pode segmentar, né? Ter um cartão de visita com uma especialização para determinados segmentos da tua rede, ter um outro cartão de visita com uma outra especialização para outro grupo de segmento, né? De atores dentro da rede de você, tu pode segmentar, né? Ou seja, tu adequa a linguagem para o teu público-alvo, né? Tu cativa eles de outra forma, né? Certo? Bem, então assim, né? Dentro desses aspectos que a gente conversou, então, enquanto profissional de saúde, estabelecer uma rede, né, de contatos baseado na ajuda mútua, né, caminho de duas vias, no ganha-ganha, no troca-troca, né, baseado em relações éticas e com responsabilidade sobre os recursos finitos. Recursos finitos, o que seria isso? Gente, a gente trabalha na saúde. Saúde lida com tecnologias finitas. É o medicamento, é o exame, é o insumo,
é o equipamento, é o utensílio, são pessoas, tudo isso são recursos finitos, né? Então, se a gente estabelecer uma rede de contatos baseados nesses princípios, né, ajuda mútua, relações éticas e com responsabilidade, fortalece a sua posição técnica e social no segmento onde você deseja atuar dentro dessa rede. Fortalece, porque tu passa a ser uma referência, um exemplo de atitudes e práticas, tá? Um dos objetivos, então, nessa rede, né, de contatos que você deseja montar ou manter, é ser o quê? Uma autoridade, uma referência no conhecimento, atitude, motivação, enfim, seja no que você atuar, no serviço ou no produto oferecido também, tá? E assim, aumenta a chance do quê? De você ser lembrado, né, pelo público que você interage, né? Público seja pessoa física, público seja pessoa jurídica, não importa, mas ajuda a lembrá-lo. E a importância de todo esse processo pode ser resumida no tamanho do impacto que você vai conseguir na linha do tempo, né, com essas relações saudáveis, para a prevenção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva. Tá, mas por que isso, né? Promoção, recuperação e saúde individual e coletiva? Sim, nós somos profissionais da saúde. Não importa onde formos, nós vamos ter sempre esse viés, né? Prevenção, promoção e recuperação da saúde individual e coletiva, em qualquer local que a gente for atuar, certo? Direto ou indiretamente. Bem, eu tenho aqui alguns exemplos, né, sobre importância e impacto para falar com vocês, mas assim, proponho até um intervalinho, né, agora, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, né, para a gente conversar, depois a gente dá um encaminhamento para alguns exemplos aí que eu deixei separado. Questionamentos, pessoal. Eu coloquei aqui, o pessoal tá quietinho. Se quiser que seguir, Ali. Então, vamos seguir. Vamos lá, então. Né? Então, eu elenquei 4 situações, né, para a gente trabalhar com essa questão da rede, né? Então, primeira situação, né, o paciente apresenta uma receita contendo medicamento com uma forma de liberação de fármaco, né, mas deseja comprar outro, uma questão de custo, né, de outra liberação. Eles não são intercambiáveis entre si, mas e aí, como é que você faz na farmácia, né, na farmácia comercial? Ou então, outro aspecto, outra situação, né? Durante uma consulta farmacêutica, você atende um paciente polimedicado e ele apresenta um exame de diagnóstico laboratorial. Essa é uma outra situação, né? Uma outra oportunidade aí que aparece, que surge. O terceiro caso, né? O consumidor apresenta um produto para devolução, devido a um desvio de qualidade desse produto. Tá? É outra oportunidade. E veja, esse consumidor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Não importa em que etapa da cadeia, né, farmacêutica envolva essa devolução. O motivo é desvio de qualidade, foi um consumidor que devolveu. E o quarto aspecto é que eu desejo lançar uma campanha de publicidade sobre serviços da minha empresa, né? Se for público, então da minha instituição, né? Mas é um serviço, carta de serviço, não importa quais sejam esses serviços, né, em qual área da atuação profissional. Então, vamos no primeiro caso, né? Então, vamos compreender um pouquinho, né, essa situação. Então, você está posicionado, né, num estabelecimento de dispensação, você tem uma interação com esse paciente, né, ele apresenta a receita contendo o medicamento, então tem esse conflito entre o que está prescrito e o que ele deseja, por uma questão de custo, né? E os produtos não são intercambiáveis. Você tem que ter claro que o paciente ele interage com outros pacientes, tá? Esse paciente ele interage com outros profissionais, no caso prescritores, né? Então ele interage com outros prescritores dentro da sua roda de amizades, né, e de contatos, tá? E esses outros consumidores, pacientes e profissionais, né, interagem com outros fora do ciclo, né, da rede de contatos desse paciente. Enfim, tudo que o paciente interagir com você, você vai interagir com esse paciente.
tá? E esse paciente, ele pode ser elencado como um potencial participante da sua rede de contatos, compreendendo na relação do prescritor, né? Ora, você tem uma receita, como não é intercambiável, você não pode fazer a substituição genérica, vai ter que entrar em contato com o prescritor. Muito bem. Então, vai ser um caminho de duas vias, né? Você vai entrar em contato, ou tentar entrar em contato com o prescritor e vai ter um feedback, vai ter um retorno. Esse prescritor, dentro da rede de contatos dele, ele interage com outras farmácias, ó, a bolinha, né, com outros profissionais do segmento dele e com outros pacientes. E cada qual pode interagir, né, com redes de contatos de outros profissionais, de outros pacientes, de outras farmácias, enfim. Tá? Muito bem. Por que eu apresentei dessa forma, né? Porque existem umas questões importantes, né? Ou seja, você vai ter que entrar em contato com esse prescritor, né? Aí você viu, puxa, mas esse prescritor não faz parte da minha rede de contatos, mas ele, quem sabe, é um potencial parceiro, né, da minha rede de contatos, né? Então, eu vou conversar com ele, né? Eu vou investir na minha comunicação pessoal, vou valorizar que existe um paciente dele aqui na farmácia, vou valorizar que eu sou o farmacêutico e estou atendendo o paciente dele, o paciente tem uma necessidade, e não eu, uma dúvida, mas é o paciente que tem uma necessidade, por trocar um medicamento por outro, né? Mas não é só trocar, não é só uma substituição, não. É falar com o prescritor de que foi prescrito uma apresentação com uma liberação, né, de fármaco, e ele deseja um outro produto mais em conta, mas com outro perfil de liberação. Tá? Demonstrar isso para o prescritor, né? Ou seja, na sutileza mostrar que você sabe, mas que a necessidade é do paciente dele, e não é uma sua necessidade. Isso é importante ter claro. A forma como você vai se comunicar é que vai agregar valor, né, ao seu pedido junto ao prescritor. Isso impressiona quem ouve, tá? E aí jogar a responsabilidade para o prescritor na tomada de decisão, né? Ó, você autoriza, né, essa substituição de uma apresentação por outra? É possível, não é possível? Ele vai tomar uma decisão, tá? Independentemente da decisão tomada, né, agradeça. Sempre precisamos ter a gratidão, né? Agradeça. E convida para conhecer a sua farmácia, conhecer o seu trabalho, né? Dá uma deixa para ver se ele vai convidar também, né? Se ele convidar, estabeleça um contato, né? Num tempo futuro, agenda uma visita com ele, né? Fica a dica desse contato. Em relação a você e o paciente, você vai ter a resposta. Aí, digamos que o médico autorizou nessa substituição. Como existe uma questão de troca, né, de apresentação com perfis de liberação de fármaco diferente, opa, eu vou me oferecer esse paciente para ver se ele concorda ou não de fazer um acompanhamento, né, desse tratamento. Por quê? Porque houve uma troca dessa liberação, dessa apresentação. Isso pode ser significativo dependendo, né, da terapia prescrita, tá? Claro que isso tem que ser num vocabulário acessível ao paciente, enfim, né, esse cuidado em termos da comunicação é necessário. Mas talvez esse paciente, ele concorde e faça parte da sua rede de contatos, né? Sim, por que não? Vai ser uma troca, né? Vai ser uma ajuda mútua, né, entre as duas partes. E, na sequência, né, fica a dica para você pensar, ó, então, conversei com aquele prescritor, eu posso fazer, quem sabe, uma visitação lá no prescritor, né? Se ele deu a dica, a deixa para fazer a visita, vai facilitar o processo de comunicação. Se ele não deu a deixa, bom, eu vou marcar igual, não vou desistir, né? Eu tenho que trabalhar com o não, né? Se esse prescritor trabalha numa clínica, opa, eu posso, quem sabe, fazer uma visitação na clínica,
né? Ou posso organizar alguma atividade na empresa onde eu trabalho e convidar os prescritores até a minha empresa. Ou o contrário, eu oferecer para a clínica uma atividade motivacional, né? Ou uma atividade de publicidade, né? Em que eu vou presencialmente ser o agente da publicidade, né? A questão do acompanhamento farmacoterapêutico, né, com esse paciente também é importante, isso aproxima, né? Então, quando você oferece o serviço ao paciente para saber como é que está, não precisa ser naquele acompanhamento farmacoterapêutico clássico, né, que nós aprendemos na universidade, mas pode ser o início disso, né? Pode ser uma parceria que chegue a esse grau de aprofundamento, né, no cuidado farmacêutico. É importante também você fazendo contato com o paciente, fazer um feedback para o prescritor, independentemente de haver visita ou não. É dizer para ele, olha, sabe aquele paciente lá que a gente trocou a apresentação, né? Nós não visualizamos prejuízo, né, prejuízo na terapia, ou nós verificamos um potencial prejuízo, mas o feedback é importante, isso agrega valor, né? E a questão da publicidade focal, à medida que você conhece, né, os seus prescritores, conhece os estabelecimentos de saúde onde esse prescritor trabalha, conhece os seus pacientes, né, você pode fazer publicidade dirigida a esse público, né? Sem problema nenhum. E, de certa forma, vai cativando, né, essas pessoas, esses atores, né, a fazerem parte da sua rede. Bom, outro exemplo, né? Na consulta farmacêutica, o paciente polimedicado apresentou o exame diagnóstico laboratorial. Muito bem. Então, da mesma forma, né, aqui estão as redes de contato do paciente, onde ele interage, né, com outros prescritores, né, outros profissionais, interage com outras farmácias, outros pacientes, enfim, interage com outros laboratórios, né, de análises clínicas, ele interage, né, e cada qual interage externamente também com outras redes de contato. Aí, na rede de contato do laboratório, né, também ele interage com outras farmácias, outros pacientes, outras farmácias, outros serviços, que nem o seu, né, que realiza consulta farmacêutica, e aqui falando consulta farmacêutica não é somente no consultório farmacêutico, licenciado para tal, não, pode ser na consulta farmacêutica domiciliar, pode ser na consulta farmacêutica na farmácia, consulta farmacêutica na unidade básica de saúde, na estratégia de saúde de família, onde for, no ambulatório do hospital, onde for, não importa, tá? Então, dentro da rede de contatos do laboratório, também ele interage com outros atores e cada ator pode interagir fora dessa rede, né? E vocês vejam que a área laboratorial, ela pode estar muito próximo, até inserida em unidades básicas, né, UPAs e hospitais. Né? Um exemplo, tá? Isso aqui é meramente um exemplo. Então, vocês vejam, você tendo esse exame, né, o que você pode fazer? Você pode conversar com o responsável técnico do laboratório, né, e abordar com ele a seguinte situação: olha, eu recebi aqui um paciente que fez um exame no laboratório de vocês, né, só que ele é polimedicado, e eu gostaria de saber, né, gostaria de confirmar com você se ele declarou a totalidade dos medicamentos que ele utiliza. Para quê? Para verificar se não houve algum interferente laboratorial que não foi apurado pelo laboratório clínico. Pode acontecer, né? Vejam, o paciente, quando vai no laboratório, ele descreve ali os medicamentos, né, que ele faz uso, mas às vezes esqueceu de algum, e esse algum é relevante, né? Ou talvez ele não quis dizer, e esse que ele não quis também é relevante. Então, esse trabalho é bem interessante, assim, é bem producente, porque às vezes a tecnologia usada pelo laboratório para detecção de algum padrão bioquímico, né, pode promover alguma interferência
com o medicamento utilizado. Às vezes a tecnologia usada não tem essa interferência, mas às vezes tem, depende da situação, né? Por isso que é importante, assim, fazer esse contato. Tá? E aí o laboratório vai responder para você e você vai dar a resposta ao paciente. Tá? Então, independentemente, né, de ter interferência ou não, né, como ele é polimedicado, fica a dica para fazer o contato com ele e explicar, olha, existem vários medicamentos que você está usando, né? Então, quem sabe, será que seria possível, né, de fazer um trabalho, uma aproximação com você, né, e ver se você está usando eles de forma adequada, né, para evitar alguma reação grave, né, ou diminuir o efeito de algum deles, né? O consumidor, o paciente, ele entende o que é uma reação grave, e ele entende diminuir efeito. Ele entende, tá? Então, trabalhar com essas palavras-chave com ele para ficar na mente a preocupação, né? Ficar na mente de que, opa, talvez haja um probleminha aí, vamos ver se não tem, né? Então, essa aproximação vai ser útil para os dois, né? Vai ser útil para o paciente, em termos de racionalidade, né, do uso do medicamento, e vai ser útil para você que está nessa área assistencial, porque vai manter contato com o paciente no sentido de não haver uma piora, né? Então, é muito, muito, muito importante nessa construção. E, da mesma forma, fica a dica para vocês pensarem. Eu posso fazer uma visita ao laboratório, né? Eu posso fazer uma visita ao prescritor daquele exame laboratorial, né? Eu posso fazer uma visitação da clínica do prescritor, ou da clínica onde funciona o laboratório, né? Eu posso estabelecer uma estratégia de acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente, eu posso, da mesma forma, fazer um feedback, né, desse tratamento ao prescritor, mas fazer um feedback também para o laboratório, para o responsável técnico do laboratório, né? Caso tenha sido verificado alguma alteração, é importante ele saber também, né, para o diagnóstico laboratorial, porque se o laboratório investe, né, com informação agregada ao exame clínico, né, por que não colocar essa informação, né, de acompanhamento farmacoterapêutico, né? É útil também, né? Bom, no terceiro exemplo, então, o consumidor apresenta um produto para devolução, né, devido a um desvio de qualidade. Ok. Então, da mesma forma, né, aqui tem as redes, né, individuais do consumidor, tem você, e aí tem um aspecto importante, né, que tem com relação ao fornecedor daquele produto para você. Esse fornecedor pode ser uma outra filial, né, da rede de farmácias, pode ser uma distribuidora, uma importadora, um fabricante, né, ou uma central de abastecimento farmacêutico, né, se for no SUS, enfim, pode ser vários atores, né, vários fornecedores distintos. A questão da devolução tem dois aspectos importantes, né? Um deles é se o produto ele está válido na farmacoterapia, ele foi obtido de forma válida para a farmacoterapia. O que significa isso? O Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor tem até 30 dias para solicitar a substituição de um produto, né? Ok, é o prazo que ele tem, né? Mas acontece que a legislação sanitária permite, em algumas situações, né, no caso de controle especial, do consumidor adquirir medicamentos, se assim estiver prescrito, né, para até 6 meses de tratamento, dependendo do receituário. Puxa, então, ele adquiriu uma quantidade para 6 meses de tratamento, né, e aí, quando ele chegou lá na quinta, digamos, né, uma caixinha por mês, quando ele chegou na quinta caixinha, lá no quinto mês, né, puxa, olha aqui, tem um desvio de qualidade importante, né? Tá, mas já passou os 30 dias da aquisição? Sim, mas acontece que ele adquiriu segundo a regra sanitária, né? Então, ele tem direito à substituição, à troca também, tá? Então, nesses casos, aceitar o produto e ressarcir,
né, ou trocando produto, ou ressarcindo valores ao consumidor. E existe a outra situação, em que o produto ele está fora do contexto da farmacoterapia, já passou do prazo, não tem como, né? Bom, nesse caso, não há uma obrigação do ressarcimento ao cliente, ao consumidor, mas isso é bom para a relação entre você e o consumidor? Será que é bom? Duvido que seja, né? Se tu estás focado em estruturar uma rede, né, de contatos com uma relação duradoura, a gente precisa repensar com essas questões, né? Então, quem sabe, puxa, mas é um valor agregado baixo, né? O prejuízo vai ser muito baixo, pensando assim no ganho que eu vou ter a longo prazo, né? Eu vou substituir, entendeu? Se for um consumidor esclarecido, talvez ele até entenda, compreenda o não ressarcimento, né, a não obrigatoriedade, mas às vezes ele não é esclarecido também, ele não vai compreender. Então, essas questões precisam ser pensadas, né, pontuadas, pesadas no balanço do juízo e discernimento, né, de cada um, tá? Bem, então existe uma questão, né, importante a considerar também, que é o seguinte, ó, você, então, entrou em contato lá com o fornecedor para ser ressarcido, né? Porque, de certa forma, tu também é consumidor, tem um produto que foi recebido, desvio de qualidade, né? E aí o fornecedor te ressarciu, né? Então, não teve prejuízo. Mas e quando não tem o ressarcimento, né? Puxa vida, olha aqui, ó, não tem. O que eu vou fazer, né? Bom, você vai ter que analisar criticamente a situação, né? Talvez seja uma situação de relevar, né? Talvez, mas talvez não, né? Talvez seja uma situação reincidente. Esse fornecedor ele tem problemas, né? Para repor produtos para mim. Ele não faz essas substituições, né? Que deveria fazer, né? Desvio de qualidade, deveria fazer, não fez, né? Quem sabe, então, seja uma forma de, digamos, começar a pontuar esse meu fornecedor, né? Eu vou ter, então, fornecedores melhores e outros nem tanto, tá? Então, esses critérios precisam ser ponderados, né, dentro da rede de contatos também, né? Então, existiriam, assim, contatos melhores, né? E contatos nem tanto, né? Não tão melhores assim. Então, essa ponderação é necessária, essa crítica é necessária, né? E aí, essa crítica tem que trazer para o seu negócio, para o seu trabalho também. Como é que eu me relaciono com o consumidor, né? Também eu preciso fazer, porque daí você precisa adotar o mesmo critério. Se você adotou o critério para o outro, você tem que adotar para si também, né? É aquilo que eu falei para vocês da comunicação pessoal e do marketing, né? O que vocês divulgam e fazem, né, devem ser para todos dentro da rede. Não pode ser para alguns de um jeito e para outros, né, de outro e para si diferente também. Não. A lógica tem que ser a mesma. Lembre-se que tem que ser uma relação duradoura e ética, né? E respeitar a concorrência, conviver com a concorrência, tá? Bem, da mesma forma, você, né, em relação ao consumidor, se ressarciu, beleza, não tem problema nenhum. Agora, quando não ressarcir, o consumidor vai pensar, ó a bolinha do pensamento aqui, ó, ele pode talvez buscar seus direitos no PROCON, né, ele pode apresentar a situação lá para a vigilância sanitária, né, ele pode fazer um contato lá com o conselho de farmácia, ele pode, né, na perspectiva do consumidor, pode, é um direito que ele tem, um direito pleno, né, e ninguém domina isso, né, não tem como, tá? Em relação a você, nessa situação, né, de produto com desvio de qualidade, que oportunidades surgem, né? Olha, talvez eu tenha que revisar até meu plano de gerenciamento de resíduos, né, de resíduos em saúde, eu vou ter que, acho, rever isso aí, né? Quem sabe eu faço uma visitação com o fornecedor para compreender por que ele não aceitou, né? Fazer um trabalho de aproximação, quem sabe, né? Antes de fazer uma decisão de pontos, digamos, né? Fazer uma visitação ao PROCON, me aproximar com o PROCON e entender melhor, né, essas regras
de troca, de substituição, quando há obrigação, quando não há, enfim. Fazer uma visitação para a Visa, né? É importante conhecer os parceiros lá da vigilância sanitária, né? A gente aprende bastante, né, sobre o saber fazer, né, ou até onde eu posso ir, tá? Fazer visitação também ao conselho, né, para compreender melhor até essa questão quando vem uma denúncia, ou quando vem uma pergunta relacionada a isso, né, compreender melhor o significado dessas respostas, né, e se for uma situação, né, em relação ao fornecedor, né, uma situação rotineira, uma situação desmedida, né, uma situação desconfortável, que não tem amparo legal de não substituição, né, de não reposição de produtos por desvio de qualidade, ou talvez seja até um motivo de desqualificação, né, ou até de encaminhar denúncias desse fornecedor. Sempre lembrando que situações de desvio de qualidade relacionada a produtos sujeitos à vigilância sanitária no país devem ser notificados junto à Anvisa, né, o sistema Vigimed e o sistema Notivisa, tá? Bem, e o último exemplo, né, se relaciona ao desejo de lançar uma campanha de publicidade sobre o serviço da minha empresa, não importa que seja o serviço. Aqui eu fiz uma brincadeira, na verdade, para mostrar para vocês a dimensão e o impacto, né? Vocês estão aqui com a sua peça publicitária, então vocês vão investir no meio digital para redes sociais só, né, essa divulgação. Então vocês desenvolveram a arte, tem o conteúdo, tem a informação, né? Então vocês vão, num primeiro momento, né, quem fizer a leitura direta desse material nas redes, né, será uma leitura de nível 1, né, vai ser os primeiros que vão ter contato. Eles podem compartilhar e divulgar para uma segunda linha, né, um segundo grupo, que seria o nível 2. E estes para um terceiro grupo, né, uma terceira categoria de público, que é o nível 3. Eles vão replicando informação. Aí acontece que vocês decidiram não só fazer, né, uma peça para divulgação em redes sociais, mas vocês fizeram também para uma divulgação digital, mas para um segmento específico, né, fazer dirigido, seja para um grupo de pacientes, né, seja para prescritores, seja para laboratórios, seja para fornecedores, prestadores de serviços, enfim, não importa. Foi segmentada essa divulgação. E também vocês fizeram uma peça, mas é um material físico, né, para divulgação também. Cada qual vai ter o seu nível de contato primário, né, para essas divulgações, e desse nível primário vai reverberar, vai compartilhar com o nível secundário, e aí nível terciário com outras pessoas, e aí vai, né, multiplicando cada vez mais. Bem, isso aqui é bem simples, né, essa representação, mas vocês vejam se for num modelo tridimensional, a amplitude que começa a ter a matéria de vocês, o impacto disso na divulgação e o impacto disso na replicação e na relevância dessa replicação, né? Porque vocês tanto podem atingir públicos que se relacionam diretamente a esse material, como outros públicos, né? E aí vocês vão estar vendendo a imagem desse serviço, desse material, desse conteúdo de vocês próprios, né? Junto com esses diferentes públicos, né? Diferentes segmentos. Tá, mas o que esses segmentos têm a ver com a minha rede de contatos? Ora, vocês estão divulgando. Aquele que entrar em contato, que fizer feedback, opa, esse é um potencial ator para fazer parte da minha rede. Porque talvez, como ele respondeu diretamente, né, ele tem um interesse diferenciado daquele outro que só visualizou, entendeu? Então, esse screening, assim, vocês precisam fazer, esse discernimento vocês precisam ter nas peças publicitárias, né? Lembrem-se de que toda informação que você divulga, né, alguns responderão, mas geralmente são críticas. Geralmente são críticas. É difícil você conseguir elogios, mas quando a quantidade de elogios supera as críticas, opa, você está no caminho certo. E independentemente quem critica ou quem elogia, ambos os grupos são potenciais parceiros da sua rede de contatos, tá?
Por quê? Porque a gente precisa desmistificar a negação. A gente não pode ter somente os bons. Não, a gente precisa ter os bons que pensam iguais a nós e os bons que pensam diferente de nós, tá? É isso que enriquece a rede de contatos e isso que torna você referência maior do que se for ter apenas os que pensam igual a você, né? Os que só elogiam. Bem, e aqui uma interação, né, entre esses públicos primários, secundários e terciários das diferentes peças. Eles começam a interagir entre si, começam a divulgar entre si, começam a conversar entre si, né? E isso vai formando uma teia de informação, uma teia de comunicação baseado numa peça, num material que você fez. Por isso que isso tem que ser pensado, isso tem que ser alinhado com estratégias afirmativas, conhecer o seu público-alvo, né? Para que dê resultado positivo para a sua rede de contatos. Então, portanto, né, investir uma rede e desejar se tornar uma referência nessa rede requer muitas coisas. Aqui elenco algumas delas, né? Então, requer conhecimento do seu público e respeitá-lo, né? Respeitar esse público, respeitar as diferenças desse público, compreender a necessidade, né? Seja a necessidade sua, por causa das oportunidades, mas também a necessidade dos outros, porque eles também estão trazendo oportunidades. Lembrem da demanda passiva e demanda ativa, né? E essa questão de compreender os outros tem a ver com empatia, né? A gente se colocar na posição dos outros, para compreender o operacional deles, a realidade deles, né? Isso ajuda muito. Requer consciência sobre o que se quer, né? Como nós somos profissionais da saúde, a nossa consciência máxima são ações relacionadas com promoção, prevenção e recuperação da saúde, né? Isso é essencial. Requer conhecimento e habilidades para o saber fazer, né, seja dentro da farmácia ou fora das ciências farmacêuticas, requer tempo para que o resultado aconteça, requer caráter pessoal e empresarial, né, para não cair nas amarras e armadilhas, né, o que seriam essas amarras e armadilhas? É aqueles conchavos, aqueles acordos perdulários, né, para obter vantagens de formas não adequadas, né, do ponto de vista da convivência dentro das relações de mercado e profissionais. E aqui eu deixei uma imagem, né, que é pública, enfim, uma imagem gratuita, que eu acho que representa bem o que eu propus, né, apresentar para vocês. Vocês são donos da situação, vocês são donos da rede de contatos de vocês, donos no sentido de estabelecer as regras, as necessidades, as compreensões necessárias e suficientes para que todos os atores vejam vocês como referência e compreendam, né, a importância de interação entre eles com vocês e eles entre eles, né? É muito importante. Pensem sempre que a rede de contatos de vocês não é somente em uma via, não. Ela é múltipla, ela é em duas vias com você, mas é entre duas vias entre os parceiros da rede de vocês, tá? É isso que traz o fortalecimento do processo. Bem, aqui eu fiz uma busca, né, específica numa revista, que é Exame, né, que trabalha com aspectos econômicos, com temas econômicos, e aqui eu busquei algumas informações, assim, bem iniciais, né, para quem tiver interesse, para ver a importância, né, das palavras que você usa, a importância de trabalhar em equipe, a importância de trabalhar num sistema de ajuda mútua, né, numa rede de contatos, como fazer isso durante a pandemia, né, ou numa outra situação de isolamento social, a questão do marketing pessoal, né, como valorizar e realizar isso, né, enfim, são textos simples, são textos rápidos, né, que se vocês quiserem consultar, e a partir disso, quem sabe, vocês planejem, né, cursos mais específicos, mais aprofundados, né, para investir nessa rede de contatos de vocês com mais propriedade, né, enfim. Aqui um pouco, né, sobre
as minhas preferências, né, a minha formação, e para finalizar, então, uma mensagem, né, para todos, que ser forte também é compreender e saber conviver com nossas próprias fraquezas, né? Pois estas fraquezas, são as oportunidades para melhorarmos e alcançarmos a força de que necessitamos, né? Isso é cíclico, nós não, difícil fugir disso, né? Então, eu agradeço, né, a oportunidade, fico à disposição dos colegas, né, para resolução de alguma dúvida, né, algum encaminhamento, enfim. Mas, de novo, a palestra hoje é de sensibilização, né, de dar um enfoque, né, um pouquinho diferente sobre essas redes de contato, né, atuação, necessidades, enfim, estratégias, alguns exemplos, enfim, né, porque dê um início, né, nessa caminhada de construção, né, e de consolidação desses contatos profissionais de que necessitamos, tá? Mas sempre estará no poder de vocês, na mão de vocês, em estabelecer esse trabalho, né, que requer muita paciência e tempo, tá, pessoal?